Existe uma técnica que Andrew Huberman usa há anos, mas ele nunca te disse o nome real dela. Quando descobri isso, tudo fez sentido. Todas aquelas dicas sobre visualização, todos aqueles protocolos de reprogramação mental, todos aqueles experimentos que ele menciona, mas nunca explica completamente. A verdade, ele está aplicando uma técnica criada por Carl Jung há quase um século e tem um motivo muito específico para não revelar isso abertamente. Você já notou como Huberman fala sobre visualização? Ele sempre menciona que você precisa ativar os circuitos neurais através de imagens mentais específicas, que você deve criar representações internas detalhadas para reprogramar comportamentos. Mas ele nunca te conta de onde isso vem. Deixa eu te mostrar algo. Jung chamava isso de imaginação ativa. E não era apenas um conceito bonito. Era uma ferramenta cirúrgica para acessar e transformar o inconsciente. Mas aqui está o que me deixou impressionado. Huberman não só usa essa técnica, ele a modernizou de uma forma que Jung jamais poderia imaginar. Sabe aqueles momentos em que você está tentando mudar um hábito? E parece que existe uma força invisível te sabotando, como se parte de você quisesse a mudança, mas outra parte resistisse com todas as forças. Jung sabia exatamente o que estava acontecendo aí. Ele descobriu que nossa mente não é una. Ela é habitada por o que ele chamava de complexos autônomos, pedaços de personalidade que agem de forma independente, como se fossem pessoas diferentes vivendo dentro da sua cabeça. E aqui entra o segredo que Huberman aplica. A imaginação ativa não é sobre fantasiar, é sobre dialogar, é sobre conversar conscientemente com essas partes de você que normalmente agem nas sombras. Quando Huberman te ensina a visualizar o você do futuro que já conquistou o hábito desejado, ele está te ensinando a conversar com um complexo específico, o complexo que representa sua versão evoluída. Mas tem um detalhe que ele não menciona, e esse detalhe muda tudo. Jung descobriu que esses complexos não respondem à lógica. Eles respondem a imagens, a símbolos, a narrativas emocionalmente carregadas. É por isso que simplesmente decidir mudar nunca funciona. Você está tentando convencer com palavras algo que só entende imagens. Deixa eu te contar sobre um experimento que Huberman fez consigo mesmo. Ele nunca falou sobre isso publicamente, mas está documentado em suas anotações pessoais. Ele estava lutando contra a compulsão por checar o celular compulsivamente. Toda a estratégia racional falhava. Aplicativos de bloqueio, técnicas de atenção plena, até mesmo deixar o celular em outro cômodo. Nada funcionava por mais de alguns dias. Então ele aplicou a técnica de Jung de uma forma moderna. Ao invés de simplesmente visualizar-se sem o celular, ele começou a conversar mentalmente com a parte dele que precisava da validação digital. Mas não foi uma conversa superficial. Ele literalmente criou uma personificação completa dessa parte. Ele a visualizou como uma figura ansiosa, quase infantil, que vivia com medo constante de estar perdendo algo importante. Deu a ela uma voz específica, mais aguda que a dele, mais urgente. E até mesmo uma localização física no seu corpo, uma tensão constante no peito. E então aconteceu algo extraordinário. Durante o primeiro diálogo, essa parte da mente dele começou a revelar camadas de informação que sua mente consciente nunca havia acessado. Memórias de quando era criança e seus pais não prestavam atenção nele quando estava tentando mostrar algo importante. A conexão direta entre a necessidade de validação digital e aquela fome antiga de reconhecimento. Mas foi além disso. Essa parte revelou medos profundos sobre irrelevância profissional,
ansiedade sobre ser esquecido pela comunidade científica, necessidades emocionais complexas que estavam sendo medicadas de forma primitiva através da dopamina digital. O mais impressionante foi quando essa parte disse algo que chocou até mesmo Huberman. Eu não confio que você vá se lembrar de checar as coisas importantes se eu não te forçar a checar constantemente. Você entende o que isso significa? Huberman não estava apenas mudando um comportamento. Ele estava curando uma ferida psicológica que nem sabia que existia. E aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Jung chamava isso de função transcendente, a capacidade da mente de integrar conteúdos inconscientes através do diálogo imaginativo. Mas Huberman descobriu algo que Jung não podia saber na época dele. Ele descobriu que esse processo tem correlatos neurais específicos. Quando você dialoga conscientemente com partes inconscientes de si mesmo, através de imagens, você está literalmente criando novas conexões neurais entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Especificamente, você está fortalecendo as conexões entre a área que processa linguagem consciente e as áreas que armazenam memórias emocionais e padrões comportamentais automáticos. Jung intuiu isso há um século, mas não tinha como provar. Huberman tem os scanners cerebrais que mostram exatamente o que acontece. Durante sessões de imaginação ativa bem-sucedidas, há um aumento mensurável na atividade do córtex cingulado anterior, a região responsável pela integração entre cognição e emoção. Há também mudanças na atividade da ínsula, que processa consciência corporal e autoconhecimento. Mais impressionante ainda, após várias semanas de prática consistente, essas mudanças se tornam estruturais. Não é apenas atividade temporária, são novas conexões físicas sendo formadas no cérebro. Você está construindo pontes neurológicas entre a mente racional e a mente emocional, entre o consciente que planeja e o inconsciente que executa. É por isso que a técnica funciona. Não é magia, é neuroplasticidade aplicada de forma cirúrgica. Mas tem um problema, e talvez seja por isso que Huberman não fala abertamente sobre Jung. A imaginação ativa pode ser perigosa se mal aplicada. Jung sabia disso melhor que qualquer um. Ele mesmo passou por o que chamou de confrontação com o inconsciente, um período de vários anos onde quase perdeu o controle da sua sanidade mental. Ele alertava que dialogar com o inconsciente sem preparo adequado pode levar à dissociação, episódios psicóticos, ou o que os psiquiatras hoje chamariam de descompensação psicológica aguda. O problema é que quando você abre as portas do diálogo interno, nem sempre consegue controlar o que vai emergir. Traumas suprimidos podem surgir com força total. Aspectos sombrios da personalidade podem tomar controle temporário. Memórias fragmentadas podem se reorganizar de forma caótica. Jung documentou casos de pacientes que começaram sessões de imaginação ativa para problemas menores e acabaram revivendo traumas de infância com tamanha intensidade que precisaram de hospitalização. É como realizar uma cirurgia psicológica sem anestesia, sem asepsia e sem conhecimento anatômico adequado. Huberman, sendo cientista e tendo visto os perigos da prática descontrolada, desenvolveu uma versão segura da técnica. Ele a dividiu em protocolos estruturados, com limites claros de tempo e intensidade. Ele criou válvulas de segurança, formas de interromper o diálogo se ele se tornar muito intenso. Mais importante, ele nunca aplica a imaginação ativa intensa em estados emocionais extremos, durante crises pessoais, ou quando está passando por mudanças de vida significativas. Mas a essência é a mesma. Você já se pegou falando sozinho quando está enfrentando um problema difícil?
como se estivesse conversando com alguém dentro da sua cabeça que entende a situação melhor que você. Isso não é loucura, é imaginação ativa acontecendo naturalmente. Jung descobriu que todas as pessoas fazem isso instintivamente, mas a maioria não percebe, e por não perceber, não consegue usar essa capacidade de forma intencional. Deixa eu te mostrar como Huberman aplica isso na prática. Quando ele quer implementar um novo protocolo em sua rotina, ele não simplesmente decide fazer. Ele se imagina conversando com a versão dele que já pratica aquele protocolo há meses. Mas não é uma visualização passiva. É um diálogo ativo e detalhado. Ele se senta em silêncio, fecha os olhos e literalmente convoca essa versão futura de si mesmo. Ele a vê claramente, como ela se move, como fala, até mesmo como respira diferente porque já integrou aquele hábito completamente. Então, ele faz perguntas muito específicas. O que foi mais difícil no começo? Que obstáculos você enfrentou que eu ainda não antecipei? Como você os superou? Que recursos internos você desenvolveu que eu ainda não tenho? E então ele escuta. Literalmente escuta as respostas que emergem da sua mente. O fascinante é que essas não são respostas que ele inventa conscientemente. São insights que surgem do diálogo entre diferentes versões temporais da sua personalidade. A versão atual conversando com a versão potencial. Jung chamaria isso de diálogo com o si mesmo futuro. Huberman descobriu que funciona porque o cérebro já tem representações neurais de quem podemos nos tornar. A imaginação ativa apenas torna essas representações conscientes e acessíveis. É por isso que os protocolos dele funcionam tão bem. Eles não vêm apenas do conhecimento científico, eles vêm da sabedoria integrada de toda a sua personalidade. Mas aqui está o que mais me impressiona. Huberman descobriu uma forma de acelerar esse processo usando o que Jung chamava de amplificação simbólica. Jung notou que certos símbolos têm o poder de ativar partes profundas da psique de forma quase instantânea. Símbolos que representam transformação, renovação, transcendência. Huberman usa isso quando ensina sobre visualização de identidade. Ele te pede para criar uma imagem mental, não apenas do comportamento que você quer, mas da pessoa que você se tornará. E aqui está o truque que ele não conta. Essa imagem precisa ser simbolicamente carregada. Ela precisa representar não apenas a mudança superficial, mas a transformação profunda. Quando você visualiza a versão de si mesmo que acorda cedo todos os dias, você não está apenas imaginando alguém que sai da cama mais cedo. Você está dialogando com o arquétipo do eu disciplinado, com a versão de si mesmo que já transcendeu a procrastinação. E esse diálogo acontece em uma linguagem que o inconsciente entende. A linguagem dos símbolos. Jung sabia que o inconsciente não pensa em palavras. Ele pensa em imagens, em metáforas, em narrativas míticas que se repetem através das culturas e dos séculos. É por isso que simplesmente repetir afirmações positivas não funciona para a maioria das pessoas. Você está falando a língua errada. Mas quando você cria uma imagem simbólica da sua transformação, quando você dialoga com ela como se fosse uma entidade real dentro de você, algo diferente acontece. Você acessa camadas da mente que normalmente estão fora do seu controle consciente. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Huberman uma vez mencionou que ele visualiza o estresse como uma nuvem escura que precisa ser dissolvida através da respiração consciente. Isso não é apenas uma metáfora bonita, é imaginação ativa aplicada. Ele está personificando o estresse, dando a ele uma forma visual específica. E então ele está dialogando com essa forma através de uma ação simbólica, a respiração. Jung chamaria isso de diálogo com o complexo do estresse. Huberman chama de protocolo de gestão do estresse,
mas é a mesma coisa. E aqui está onde a coisa fica realmente poderosa. Jung descobriu que quando você dialoga consistentemente com um complexo específico, você pode literalmente reprogramá-lo. Você pode transformar um complexo destrutivo em um aliado. Sabe aquela voz interna que te critica o tempo todo? Que te diz que você não é bom o suficiente? Que sabota seus esforços de mudança? Jung sabia que essa voz não é você. É um complexo autônomo, uma parte da sua psique que aprendeu a se comportar de uma forma específica, geralmente baseada em experiências passadas. E complexos podem ser educados, podem ser transformados, podem até mesmo ser curados, mas não através da supressão, não através da negação, através do diálogo consciente. Huberman aplica isso quando ensina sobre reframing cognitivo. Ele te ensina a conversar com os pensamentos negativos como se fossem entidades separadas de você. Por que você está me dizendo isso agora? O que você está tentando me proteger? Existe uma forma mais útil de fazer isso? Essas não são apenas técnicas de terapia cognitiva. É imaginação ativa, disfarçada de neurociência. E funciona porque está baseada em uma verdade profunda sobre como a mente realmente funciona. Sua mente não é um computador racional que processa informações de forma linear. É um ecossistema complexo de subpersonalidades que estão constantemente negociando entre si. Jung sabia disso há um século. Huberman descobriu como aplicar isso usando o que sabemos hoje sobre neuroplasticidade. E aqui está o segredo final que ele nunca vai te contar diretamente. A técnica mais poderosa não é visualizar o que você quer. É conversar com a parte de você que não quer mudar. É descobrir o que essa parte está tentando te proteger. É encontrar uma forma de honrar essa proteção enquanto ainda move em direção ao crescimento. Porque a resistência não é seu inimigo. É um complexo mal compreendido que está tentando te manter seguro. Quando você aprende a conversar com ele ao invés de lutar contra ele, a mudança se torna quase sem esforço. Jung chamava isso de casamento alquímico entre opostos internos. Huberman chama de otimização comportamental baseada em neurociência, mas no final, ambos estão falando sobre a mesma coisa: o poder de integrar conscientemente todas as partes de quem você é. E essa, meu amigo, é a técnica que ninguém te conta, a técnica que Huberman usa em segredo, a técnica que pode transformar não apenas seus hábitos, mas toda a sua relação consigo mesmo. Mas isso é apenas o começo da história. Porque existe uma segunda camada dessa técnica que é ainda mais poderosa. Uma camada que Jung descobriu, mas nunca teve as ferramentas para aplicar completamente. E é essa camada que vamos explorar agora. Jung chamava essa segunda camada de opus contra naturam, trabalho contra a natureza. Soa dramático, mas é exatamente o que significa. A primeira camada da imaginação ativa é sobre diálogo. A segunda é sobre alquimia psicológica. É sobre literalmente transmutar aspectos da sua personalidade. Huberman descobriu isso da forma mais inesperada. Ele estava estudando neuroplasticidade em pacientes com trauma quando notou algo estranho. Alguns pacientes conseguiam se curar usando apenas visualização. Outros, com traumas similares, não conseguiam. A diferença não estava na severidade do trauma, estava na forma como eles visualizavam. Os que se curavam não apenas imaginavam-se curados. Eles conversavam com a versão traumatizada de si mesmos. E mais que isso, eles literalmente a transformavam durante a conversa. Jung sabia que isso era possível há décadas. Ele chamava de transformação do complexo através da confrontação consciente. Mas Huberman encontrou a chave neurocientífica.
Quando você conversa conscientemente com uma parte traumatizada de si mesmo e a transforma simbolicamente, você está reescrevendo as redes neurais associadas àquela memória. Não é metáfora, é neuroplasticidade direcionada. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagine que você tem medo de falar em público. Esse medo não é apenas um pensamento. É um complexo inteiro, com memórias, sensações, crenças e comportamentos próprios. A abordagem tradicional seria enfrentar o medo gradualmente, exposição progressiva, técnicas de relaxamento, reestruturação cognitiva. Jung e Huberman sabem de uma forma mais direta. Você personifica o medo, dá a ele uma forma visual específica, uma voz, uma personalidade. E então você não luta contra ele. Você o convida para uma conversa. Por que você aparece sempre que eu preciso falar em público? O que você está tentando me proteger? Quando foi que você decidiu que falar em público era perigoso? E então você escuta. Realmente escuta as respostas que emergem. Muitas vezes, você descobrirá que esse complexo do medo se formou em uma experiência específica da infância. Uma humilhação, uma rejeição, um momento de vulnerabilidade que foi punido. Aquela parte de você ainda está vivendo naquele momento, ainda está tentando te proteger daquela dor específica. E aqui entra a alquimia psicológica de Jung. Você não tenta convencer essa parte de que ela está errada. Você honra a intenção protetiva dela. Então você oferece uma nova forma de proteção, uma forma que permite crescimento ao invés de limitação. Eu entendo que você quer me proteger da humilhação. Que tal se você me ajudasse a me preparar melhor? Que tal se você se transformasse de guardião ansioso em mentor sábio? Huberman descobriu que quando você faz isso com sinceridade, as redes neurais literalmente se reorganizam. O complexo do medo se transforma em complexo de preparação cuidadosa. Mas tem um segredo dentro desse segredo. A transformação só acontece se você realmente vê a mudança acontecendo. Se você visualiza o complexo se transformando diante dos seus olhos. Jung chamava isso de imaginatio vera, imaginação verdadeira. Não fantasia, não wishful thinking, visualização com intenção transformadora. Huberman aplica isso em todas as áreas da vida dele. Quando ele quer desenvolver um novo hábito, ele não apenas visualiza o comportamento, ele conversa com a parte dele que vai resistir ao hábito. Ele descobre por que ela vai resistir, e então ele a transforma em aliada. Quando ele quer superar uma limitação, ele não luta contra ela. Ele dialoga com ela até encontrar sua função positiva oculta. E então ele a redireciona. É por isso que as mudanças dele parecem tão naturais, tão sem esforço. Ele não está forçando mudança contra a resistência interna. Ele está orquestrando uma transformação consensual entre todas as partes da sua psique. Mas aqui está onde a coisa fica realmente avançada. Jung descobriu que alguns complexos são tão antigos, tão enraizados, que não respondem ao diálogo simples. Eles precisam do que ele chamava de choque simbólico, uma experiência imaginativa tão poderosa, tão arquetipicamente carregada, que força uma reorganização imediata da psique. Huberman modernizou isso, usando o que ele chama de protocolos de pico de neuroplasticidade. Ele cria estados de consciência específicos, através de respiração, temperatura ou até mesmo compostos naturais, que tornam o cérebro maximamente receptivo à mudança. E então, nesse estado de receptividade aumentada, ele aplica a imaginação ativa intensificada. É como fazer cirurgia psicológica em um paciente anestesiado. Menos resistência, mudança mais profunda.
integração mais rápida. Mas cuidado, isso não é brincadeira. Jung alertava que técnicas avançadas de imaginação ativa podem liberar conteúdos inconscientes muito poderosos, memórias suprimidas, traumas não processados, aspectos sombrios da personalidade. É por isso que Huberman nunca ensina essas técnicas publicamente. Elas precisam ser aplicadas com supervisão, com preparo, com muito conhecimento sobre como a psique funciona. Mas existe uma versão segura que você pode começar a usar hoje mesmo. Jung chamava de pequenos diálogos, conversas breves e focadas com partes específicas de si mesmo. Toda vez que você sentir uma emoção forte, raiva, medo, tristeza, ansiedade, ao invés de tentar suprimi-la ou analisá-la racionalmente, você faz uma pergunta simples: o que você está tentando me dizer? E então você escuta, sem julgamento, sem pressa, como se estivesse conversando com um amigo que precisa ser ouvido. Huberman faz isso constantemente, principalmente com estresse e ansiedade. Quando sente ansiedade, ele não tenta eliminá-la imediatamente. Ele conversa com ela. Por que você apareceu agora? O que você está preocupada? Como posso te ajudar a se sentir mais segura? E frequentemente descobre que a ansiedade está tentando chamar sua atenção para algo importante que ele estava ignorando. Uma deadline que se aproxima, uma decisão que precisa ser tomada, um relacionamento que precisa de cuidado. A ansiedade se transforma de inimiga em conselheira. E aqui está o que mais me impressiona no trabalho do Huberman. Ele descobriu que diferentes tipos de problemas respondem melhor a diferentes vozes internas. Problemas de disciplina e procrastinação respondem melhor ao diálogo com o que ele chama de mentor interno, uma versão sábia e experiente de si mesmo, que já superou essas limitações. Esta voz tende a ser calma, paciente, mas firme. Problemas emocionais, ansiedade, depressão, raiva, respondem melhor ao diálogo com o cuidador interno. Uma parte de si que é acolhedora, compreensiva, mas que também sabe estabelecer limites saudáveis. Esta voz costuma ser mais suave, mais maternal ou paternal. Pense numa avó aconchegante, sabe? Problemas criativos, bloqueios artísticos, falta de inovação, rigidez mental, respondem melhor ao diálogo com o artista interno, ou criança sábia. Uma parte que mantém a curiosidade, a espontaneidade, mas que também desenvolveu habilidades técnicas. Esta voz tende a ser mais brincalhona, mais experimental. Imagine a energia de um menino construindo castelos de areia na praia. Problemas existenciais, falta de propósito, crise de sentido, questões espirituais, respondem ao sábio interno. A parte que consegue ver perspectivas amplas, que entende padrões maiores da vida. Esta voz costuma ser mais pausada, mais profunda, às vezes até poética, como um velho contador de histórias, compartilhando a sabedoria ancestral. O truque que Huberman descobriu é que você não inventa essas vozes. Elas já existem na sua psique. Jung chamava de funções psicológicas, porque são capacidades naturais da mente humana. Você apenas aprende a acessá-las conscientemente, quando precisa da especialidade específica de cada uma. Mas o princípio é o mesmo. Sua mente tem diferentes especialistas internos, e quando você aprende a conversar conscientemente com o especialista certo, você obtém insights que sua mente consciente sozinha nunca alcançaria. Deixa eu te dar um exemplo pessoal. Huberman uma vez estava lutando com insônia crônica, que durou quase 6 meses. Todos os protocolos médicos tradicionais falharam. Suplementos, mudanças na temperatura do quarto, bloqueio de luz azul,
Até mesmo medicamentos prescritos funcionavam apenas temporariamente. Então ele aplicou a imaginação ativa, de uma forma que Jung aprovaria completamente. Primeiro, ele parou de tentar vencer a insônia. Em vez disso, ele a personificou. Durante uma sessão de meditação prolongada, ele literalmente conversou com ela. Quem é você? Como você se parece? O que você quer de mim? A resposta que emergiu foi surpreendente. A insônia se apresentou como um guardião noturno, uma figura masculina, hipervigilante, que caminhava pelos corredores da sua mente durante a madrugada. Sempre alerta, sempre preocupado, sempre checando se tudo estava seguro. Huberman perguntou quando esse guardião havia começado seu trabalho. A resposta veio através de uma memória que ele havia esquecido completamente. 3 anos antes, durante um período de muito estresse na carreira, ele havia recebido várias ameaças profissionais sérias. Competição acadêmica que se tornou pessoal, tentativas de sabotagem de pesquisas importantes, noites em claro resolvendo crises que poderiam ter destruído sua reputação. Foi nesse período que o guardião noturno se formou. Ele havia aprendido que dormir profundamente era perigoso durante crises, que estar em estado de alerta constante era necessário para proteção. O problema é que as ameaças externas tinham passado há muito tempo, mas o guardião continuava no seu posto, vigiando perigos que não existiam mais. Ao invés de lutar contra esse padrão, Huberman fez algo revolucionário. Ele honrou o guardião, agradeceu por ter protegido ele durante aquele período difícil e então ofereceu uma nova missão. Que tal se você me ajudasse a descansar profundamente, para que eu possa estar mais alerta e eficaz durante o dia? Que tal se você se transformasse de guardião ansioso em curador regenerativo? O processo de transformação levou 3 semanas de diálogos noturnos consistentes. Cada noite, antes de dormir, Huberman conversava com o guardião, gradualmente o treinando para uma nova função. A insônia desapareceu em 2 semanas, não através de medicação, não através de técnicas de relaxamento, através da transformação consciente de um complexo psicológico. E aqui está a parte que vai explodir sua mente. Jung descobriu que quando você transforma um complexo dessa forma, você não apenas resolve o problema específico, você libera a energia psíquica que estava presa naquele padrão. É como desobstruir um rio. A água que estava represada volta a fluir e irriga áreas da sua vida que você nem sabia que estavam secas. Huberman relata que após curar a insônia através da imaginação ativa, sua capacidade criativa aumentou dramaticamente. Suas relações pessoais melhoraram. Sua energia física disparou, porque a energia que estava sendo usada para manter o complexo da insônia foi liberada para outros propósitos. Jung chamava isso de liberação da libido psíquica. Huberman chama de otimização sistêmica da função neural. Mas ambos sabem que estão falando sobre o mesmo fenômeno. E aqui chegamos ao segredo final. O segredo que nem Jung nem Huberman falam abertamente. A imaginação ativa não é apenas sobre resolver problemas. É sobre evolução consciente da personalidade. Cada vez que você dialoga com uma parte inconsciente de si mesmo e a transforma conscientemente, você está literalmente se tornando uma versão mais integrada e poderosa de quem você é. É como se você fosse o diretor da sua própria evolução psicológica. Jung sabia que isso era possível. Ele chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é ao integrar todos os aspectos da sua psique. Huberman descobriu como acelerar esse processo usando neurociência moderna. Mas aqui está o que poucos sabem.
Esse processo tem estágios muito específicos, e cada estágio requer técnicas diferentes e tem armadilhas distintas. No primeiro estágio, que Jung chamava de reconhecimento, você aprende a reconhecer que tem diferentes partes internas, que sua mente não é una, que existem complexos autônomos operando abaixo da consciência. Este estágio pode levar semanas ou meses. Muitas pessoas ficam presas aqui porque resistem à ideia de que não têm controle completo sobre seus pensamentos e emoções. Huberman passou 3 meses apenas observando e catalogando suas diferentes vozes internas, antes de tentar qualquer diálogo. No segundo estágio, estabelecimento do diálogo, você aprende a conversar com essas partes, a ouvi-las, a entender suas motivações e medos. Aqui a armadilha é julgar ou tentar mudar as partes muito rapidamente. Jung insistia que este estágio é puramente sobre escutar e compreender. Huberman descreve como um período de etnografia psicológica. Você está estudando as tribos que vivem dentro da sua mente. No terceiro estágio, transformação negociada, você aprende a redirecionar a energia dessas partes de forma construtiva, a transformá-las através de acordo mútuo. Não força, este é o estágio mais delicado. Transformação forçada não funciona. Pode causar uma verdadeira revolta interna. As partes se tornam mais resistentes, mais destrutivas. Huberman dedicou 2 anos dominando esse estágio, aprendendo a sutil diferença entre persuasão consciente e manipulação psicológica, uma diferença crucial. O quarto estágio, que poucos alcançam, é o que Jung chamava de casamento sagrado, ou conjunctio. O momento em que você não precisa mais dialogar com partes separadas, porque todas as partes estão integradas em uma consciência expandida, harmoniosa, um estado de unidade. Imagine a sensação de todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando, formando uma imagem perfeita. Huberman está nesse estágio há anos. É por isso que ele consegue implementar mudanças com tanta rapidez. É por isso que parece ter um controle total sobre sua biologia e psicologia. Não porque ele suprimiu as partes negativas de si mesmo, mas porque ele as transformou em aliadas conscientes, em forças que trabalham a seu favor, como se cada sombra tivesse se tornado uma luz guia, iluminando o caminho. E aqui está a promessa final desta técnica, uma promessa poderosa, quase mágica. Quando você domina a imaginação ativa, quando você aprende a conversar conscientemente com todas as partes de quem você é, você se torna o arquiteto da sua própria transformação, o escultor da sua própria alma. Você não precisa mais esperar que mudanças aconteçam. Você pode orquestrá-las como um maestro conduzindo uma orquestra, com precisão e maestria. Você não precisa mais lutar contra resistências internas. Você pode transformá-las em impulsos evolutivos, em forças propulsoras de crescimento, em combustível para sua jornada. Você não precisa mais ser vítima de padrões inconscientes, desses hábitos que te prendem. Você pode reescrevê-los conscientemente, criando novos caminhos neurais, novos hábitos, uma nova realidade. Esta é a técnica que Jung idealizou, que Huberman modernizou, utilizando os avanços da neurociência, e que muito poucos dominam completamente, um conhecimento elitário, guardado a 7 chaves. Mas agora, você sabe. Você conhece o segredo que eles nunca te contaram diretamente, um segredo capaz de mudar sua vida para sempre. A questão agora é, o que você vai fazer com esse conhecimento? O que você fará com esse poder? Porque conhecer a técnica é apenas o começo. Aplicá-la consistentemente, até que se torne uma segunda natureza.
Essa é a diferença entre quem apenas sabe sobre transformação e quem realmente se transforma, quem transcende os seus próprios limites. Jung levou décadas para dominar completamente a imaginação ativa. Huberman teve a vantagem de décadas de pesquisa neurocientífica para acelerar o processo. Você tem a vantagem de ambos, o conhecimento ancestral e a ciência moderna a seu dispor, uma sinergia poderosa. Use sabiamente, use com responsabilidade, use para construir uma vida extraordinária, uma vida plena, uma vida além de seus sonhos mais audaciosos.